eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções. Hoje vamos falar sobre o professor Milton Santos, um grande mestre, um grande exemplo de vida, uma pessoa maravilhosa. E eu vou pedir licença para entrar um pouquinho na seara do povo da geografia, que como não é a minha área, eu vou com muita cautela para não cometer nenhuma gafe superlativa. Eu vou pedir desculpas para vocês que o ventilador vai ficar ligado, porque a gente está cozinhando aqui, não tem como ficar sem alguma coisa que ventile, mas eu creio que consigo reduzir esse ruído de fundo na hora da edição. Então, vamos começar. Essa pergunta me foi direcionada para que eu falasse sobre geohistória. E geohistória, pelo menos no meu caso, que eu fiz a graduação no final da década de 80, remete muito ao Fernand Braudel, aquela história da longa duração, a maneira como a paisagem permanece, as permanências, ao relevo, ao tempo quase imóvel, que é a seara do Braudel. Então eu pensei, poxa, não é a minha área, eu não tenho domínio conceitual, e ultimamente eu ando pensando que fazer vídeos com assuntos que a gente não domina é entrar um pouco nessa coisa da internet de querer ter opinião sobre tudo, de querer falar sobre tudo, e eu estou restringindo ao máximo a minha ação aqui no canal apenas para os autores que eu realmente conheço, que eu tenho algum entendimento, porque senão fica uma coisa muito rasa. Então vamos lá. Milton Santos, Milton Almeida dos Santos, nasceu na Bahia em 1926 e faleceu em São Paulo em 2001. Ele foi professor ao longo de toda a sua vida, desde a adolescência, e tinha uma grande vocação, tinha um grande interesse humano pelos alunos. Milton Santos se graduou em Direito e passou a lecionar Geografia por um longo interesse arduamente cultivado. O que aconteceu com ele foi o que aconteceu com muitos professores dessa geração, que o envolvimento político e a militância de esquerda foram direcionando para algumas questões chaves e posteriormente, com a chegada das marés políticas adversas, se é que a gente pode dizer assim, acabaram direcionando não só a carreira, mas a própria vida. Milton Santos foi preso durante o golpe militar de 64 e teve um princípio de AVC durante o período em que esteve preso. Vários colegas, vários admiradores, professores de outros países se interessaram pela situação dele e conseguiram que ele fosse liberado, que ele ficasse em prisão domiciliar durante algum tempo e depois pudesse deixar o Brasil e ir fazer um doutorado na França. Esse doutorado já foi na área de geografia. Milton Santos ficou exilado mais de uma década, correu o mundo, trabalhou para a ONU, trabalhou para diversas universidades, era uma pessoa extremamente bem vivida, era uma pessoa cosmopolita, falava um francês impecável e na volta ao Brasil a ideia dele era modernizar o entendimento da geografia, modernizar o modo como os departamentos tratavam a geografia. Os interesses dele são significativos até hoje. Para qualquer intelectual de esquerda, em qualquer das ciências humanas,
inclusive o próprio direito, existem questões que são primordiais. O espaço urbano é uma delas, porque quando a gente pensa em geografia, a gente pensa no espaço geográfico. Aliás, era o nome do meu livro do colegial, era como a geografia era tratada nos anos 70 e 80, antes dessa expansão que passou a englobar a geopolítica, a geografia humana. Quando eu estava no ginásio e no colegial, dificilmente se falava em geografia humana. O ensino era extremamente conservador. Geopolítica, então, era um tema maldito durante a ditadura. Eu me lembro que quando eu cheguei à universidade em 87 e fazendo a disciplina obrigatória nas ciências sociais de geografia, tomei contato com aquele texto do Yves Lacoste, de que a geografia serve acima de tudo para fazer a guerra. Eu pensei, mas poxa, isso não é a geografia que eu aprendi na escola. Que geografia é essa? E foi a partir dessa convivência que eu comecei a me interessar pelo professor Milton Santos. E eu confesso que eu me interessei por ele por motivos... Eu nem sou tão versada em geografia assim. Eu sempre pensava a geografia como algo auxiliar à história. Quer dizer, aquela coisa que a gente tem quando é estudante, que olha, essa aula poderia ficar melhor com um mapa. Então, eu uso o mapa para me auxiliar a explicar o que eu estou tentando passar para os alunos. A geografia, enquanto disciplina, enquanto ciência, era algo que estava muito longe do meu entendimento. E eu vi uma reportagem com o professor Milton Santos na TV Cultura, em que ele falava, e falava tão bem, e tinha um entusiasmo, uma paixão pela geografia, que eu comecei a me interessar. E comecei a me interessar principalmente porque ele era um professor negro, de uma geração bem anterior, e que tinha títulos e mais títulos e prêmios, e era brilhante. E eu pensei, poxa, como isso? Eu passei pela escola, estudei 14 anos e nunca tive um professor negro na vida. Eu passei pela graduação e não tive um professor negro. Eu passei pela pós-graduação e nunca tive um professor negro. E aí eu pensei, nossa, alguma coisa está acontecendo na geografia. E comecei a seguir a carreira dele. Quando eu fui fazer o mestrado, às vezes ele passava pelo corredor e cumprimentava nós, meninas ali, e era uma coisa assim, nossa, é o professor Milton Santos. Eu nunca tive coragem de chegar para ele e falar, olha, eu admiro muito. Porque a gente tinha essas caipirices, né? De repente você desembarca lá na USP e a USP é imensa. Você se sente meio, né, intimidado. E hoje eu lamento, porque ele se foi cedo demais e era uma pessoa incrível. Duvido que ele fosse ser irônico ou qualquer coisa do tipo. Ele era muito simpático com todas nós. Então, como seria de se esperar, aqui em casa a gente andou adquirindo alguns títulos dele nos últimos tempos, porque a EDUSP lançou essa coleção, são 19 títulos do professor Milton Santos, e no ano passado eles fizeram uma série de promoções pela internet e ficou mais fácil de comprar, então a gente conseguiu adquirir vários. E eu recomendo todos. Eu vou mostrar para vocês, olha, esse aqui é A Natureza do Espaço, esse aqui é O Espaço do Cidadão, A Urbanização Brasileira, Pobreza Urbana, Metamorfoses do Espaço Habitado, e O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, que eu confesso que é um que eu gostei especialmente.
E por que que a gente selecionou esses? Não só porque eram os que podia comprar, mas principalmente porque mostra um arco de preocupação com a ocupação urbana, o modo como essa ocupação se dá no terceiro mundo, o impacto não só da globalização, mas do colonialismo no espaço geográfico do terceiro mundo. Qual é o impacto da mineração, qual é o impacto para a paisagem, qual é o impacto para a formação de núcleos urbanos, qual é o impacto para a qualidade de vida. E é muito legal, porque quando eu era adolescente, isso não parecia ser parte da geografia. E o professor Milton Santos já estava estudando isso, não só ele, já havia pessoas tentando modernizar a geografia e levando para essa leitura mais social, essa leitura de impacto. Porque quando você passa a vida estudando o relevo, como era o caso dos manuais de geografia da minha infância, quer dizer, você sabe, no Uruguai, por exemplo, onde eu fiz o ensino primário, o livro de geografia era quase que só sobre pecuária. Você tinha um pouco sobre a malha hidrográfica, você tinha uma noção de como o Uruguai ficava no mapa. Inclusive até hoje eu lembro que para combater aquele complexo, né, de país pequeno, o pessoal punha a Dinamarca dentro do mapa do Uruguai e falava, olha, nós não somos tão pequenos. Mas era meu livro de geografia da quarta série era só quase que sobre pecuária e como que a vaca era a nossa amiga, porque tudo nela podia ser explorado. E não havia um único capítulo no livro sobre o homem do campo, considerando-se que se tratava de um livro praticamente um manual de pecuária. Quando eu estudei aqui no Brasil, você fala da caatinga, vocês conhecem o nome carnaúba, babaçu, araucária, você conhece uma série de árvores onde elas... quais são as faixas climáticas, por que o relevo e o clima estão interligados. E as pessoas, cadê? Cadê? E cadê o espaço urbano? Principalmente se a gente considerar, e isso é uma coisa muito importante, que ao longo do século XX houve um êxodo rural gigantesco no Brasil e que a maior concentração populacional passou a ser urbana e não rural. Então, aquela geografia de amplos espaços necessariamente tem que se tornar só um capítulo do livro, para que o resto do livro desenvolva quais são os problemas da geografia urbana, da ocupação urbana, do modo como as populações migram, como é que elas são levadas pela economia, pelo impacto climático, por todo esse sistema de exploração organizado que a gente chama de globalização, como é que as pessoas se deslocam dentro do espaço geográfico. E repensar o próprio espaço. E o que eu achei muito legal o trabalho do geógrafo no terceiro mundo é que ele propõe algumas questões teóricas de como que você aplica modelos, da necessidade de se pensar que você fazer comparações entre uma pessoa que está no primeiro mundo e uma que está no terceiro mundo, você tem que repensar certos modelos de comparação, porque as realidades não são as mesmas. A sistemática de ocupação do espaço e de convivência nesse espaço não são as mesmas. Então, algumas questões metodológicas que o professor propõe nesse livro me levaram a pensar também em muito do que a gente via nos anos 80, que os historiadores lá que eu comecei o interlocuções com eles exatamente por causa desse tipo de abertura. O pessoal do Partido Comunista Britânico começou a repensar conceitualmente muito do escopo do marxismo mais clássico, mais economicista, e
a ser lido. O Thompson tem aquela frase maravilhosa em que ele diz que as batalhas que foram perdidas no primeiro mundo podem ainda estar em andamento ou podem ser ganhas em outros locais da Terra. É uma tendência dos anos 70 e 80 repensar uma série de pressupostos teóricos, de modelos, de paradigmas e passar a incorporar essas questões sociais mais impactantes. O colonialismo, por exemplo, que é algo que para a maioria de nós ficava restrito na escola, né, quando se pensava nas grandes navegações e que parecia que quando os países se independizavam, o colonialismo acabava. E só no colegial que você ia aprender que existiam outras formas de colonialismo. Cadê isso no material didático da minha época? Não tinha. E eu fiquei tão feliz quando a minha filha fez o ensino fundamental, o básico e o médio abordando esses temas. Então, eu fiquei tão feliz quando o professor de geografia da minha filha na 5ª série passou para eles Ilha das Flores para que analisassem esse fenômeno urbano das pessoas que eram menos pessoas que outras e que se alimentavam do lixo rejeitado pelos porcos. E eu acredito que uma boa parte desse interesse e dessa mudança nos modelos de estudo da geografia se deve ao trabalho do professor Milton Santos e de outros como ele. Há uma série de professores maravilhosos na USP, no curso de geografia, que sobreviveram à ditadura militar, que trouxeram do exterior novas bibliografias, que passaram a interferir diretamente nessa preparação do material didático e na preparação de professores, que é o mais importante, porque não basta só pensar uma disciplina, é importante que o nosso pensamento atinja a sociedade. É importante que muito do que se discute na academia possa ser levado a ser discutido na escola. É claro que não com a mesma bibliografia, não com a mesma abordagem, mas é importante que o público consiga entender quais são os problemas de cada disciplina, o que significa o estudo de cada disciplina. Tive que parar por causa de um carro de som e perdi totalmente o fio da meada. Então deixa eu retomar falando um pouco sobre a questão do espaço urbano, que é muito importante porque existe uma diferença entre o espaço do habitante da cidade e o espaço do cidadão. O cidadão é aquele habitante da cidade que tem acesso à cidade, mas não são todos os habitantes que são tratados como cidadãos e têm esse acesso. E isso se dá pelo modo como as nossas cidades se desenvolveram, quais são os problemas da nossa urbanização, como é que os diversos modos de produção ao longo da vida do Brasil, todos aqueles ciclos de exploração monocultora coloniais e a ideia do império de expansão, como é que tudo isso interferiu na formação das nossas cidades e como é que as nossas cidades têm essa ideia de centro e de periferia e como a gentrificação acontece no Brasil há décadas e décadas e décadas. Dá para pensar nisso quando os cortiços foram reformados no Rio de Janeiro, no início do século XX. Dá para pensar, por exemplo, aqui em Campinas, nos anos 50, quando o centro expandiu para bairros que eram populares e transformou em bairros nobres e jogou a população mais pobre ainda mais para a periferia. Dá para pensar todas essas coisas. E
vários desses livros se dedicam a temas específicos, o que eu acho que é muito legal para quem não é da área como eu, que não conseguiria identificar essas questões dentro de um arcabouço teórico maior. Então, pensar a pobreza urbana é pensar a política, é pensar as políticas de urbanização, é pensar as políticas de ocupação de espaço, é ver como é que a nossa vivência histórica, social e política impacta na realidade da distribuição demográfica, no meio urbano ou no meio rural. E isso é extraordinário. Para mim, uma das coisas mais interessantes é que o professor Milton Santos estudou vários outros países. Ele viveu na França, ele viveu nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela, na Nigéria. Ele visitou vários outros países e acabou estudando realidades. E uma das conclusões dele, que eu acho muito importante, é que você não compara, você não diz esse modelo funcionou em Jacarta, vai funcionar no Brasil, como é tão comum nessas múmias que fazem planejamento urbano ou que estão nos governos nos últimos 50 anos. Quer dizer, o sujeito vira e fala, não, vamos verticalizar a favela, funcionou em Singapura, por que não funcionaria no Brasil? E cria problemas imensos para aquela população. Aí eu não distingo direita de esquerda na falta de senso, porque à esquerda temos pensadores sensacionais dizendo, olha, não faça isso porque isso vai dar muito errado, e os camaradas vão e fazem. Não estão nem aí. Não estão nem aí para a produção teórica, nem na minha área, nem na área de geografia, nem na área de filosofia, de antropologia ou de sociologia. A ideia normalmente é como é que vamos ficar no ranking. Então, qual é a posição do Brasil no ranking X ou Y? Então, se isso deu certo na Indonésia, ou na Malásia, ou na Nigéria, e vamos testar? É tudo terceiro mundo mesmo. E não é assim, não se compara. O professor Milton Santos deixa bem claro que cada caso tem que ser estudado, que tem que ser desenvolvido, que tem que haver uma metodologia específica, e que é uma covardia ainda maior comparar, por exemplo, França e Brasil, sendo que os desenvolvimentos dos dois países são totalmente assimétricos. E essa é, para mim, uma das questões mais legais, que é a questão da assimetria. O caráter raso do debate ultimamente, nas redes sociais, na TV, nos jornais, leva, e eu já falei isso em vídeo aqui no canal, eu já fiz texto no meu blog, a criar falsas equivalências, a comparar coisas que são assimétricas e pensar que podem ser comparadas, e pensar que podem ser, que você pode equivaler coisas que não se equivalem. Então, eu considero extremamente importante que se mantenha esse tipo de pensamento vivo, não só do professor Milton Santos, mas de todas as nossas grandes forças intelectuais que dizem não. Esse modelo que nós temos é ruim, ele foi importado por motivos errados, pelas pessoas erradas, e está sendo aplicado por quem não sabe o que está fazendo. Então temos que repensar, temos que ver o que há de errado com nossas cidades, temos que, não basta usar paliativos, temos que repensar a expansão urbana, temos que repensar que a pobreza rural e a pobreza urbana são diferentes. Mas isso não implica em criar hierarquia entre elas. Pelo contrário, significa que precisamos construir modelos diferentes para erradicar diferentes tipos de pobreza.
E tudo é tão óbvio. É isso que às vezes me deixa desanimada, que muitas vezes eu venho aqui para falar de algum pensador sensacional, alguém que é maravilhoso e que talvez a pessoa passou a vida falando o óbvio e a sociedade não ouviu, mas que ele é brilhante exatamente por isso, por ter mostrado que o imperador está nu, que nós sabemos quais são os nossos problemas, que são as soluções e quem as aplica que está errado e que se tornam um problema maior ainda do que o próprio problema. Nesse sentido, eu fico pensando que a mudança nesses paradigmas de estudo da geografia tem um certo impacto na história, sim. Tem um certo impacto na maneira como podemos pensar algumas abordagens. Por exemplo, a questão das migrações, que hoje já se coloca como um dos temas mais urgentes. Quem está lidando com os dados do aquecimento global, quem está lidando com os impactos das mudanças climáticas, vem prevendo migrações maciças há pelo menos 2 décadas. Algumas dessas migrações começaram a acontecer e as pessoas se iludem dizendo: mas eles estão migrando por motivos políticos, eles estão fugindo da guerra, estão fugindo de uma ditadura, estão fugindo, e perdem de vista a questão desse espaço. Por que existem essas guerras todas no Oriente Médio? É apenas pelo petróleo? O petróleo é uma desculpa? O petróleo é um modelo de exploração? O petróleo é uma gestão de espaço? Por que alguns ditadores são mais aceitos que outros pela comunidade do primeiro mundo? Por que é que as pessoas migram quando ocorre uma seca imensa? E essa seca é o resultado da exploração inadequada dos imensos recursos naturais. Tudo isso tem impacto econômico, tudo isso tem impacto geográfico, político, histórico, e sociológico e antropológico. Nesse momento, as ciências humanas têm, eu diria que o dever de olhar para essas grandes migrações e pensar: elas estão acontecendo apenas por causa do clima, elas estão acontecendo num conjunto muito maior de circunstâncias em que o aquecimento global é uma consequência de um modelo de exploração inadequado. E aí você olha e fala: para onde essas pessoas vão? Você vai criar periferias maiores no primeiro mundo? A maior parte de nós que nunca saiu aqui do Brasil ou do continente latino-americano vê os seriados e as produções culturais da Europa e, nossa, como Londres é linda, como Paris é maravilhosa, e são raros aqueles programas que nos levam à periferia dessas megalópolis. São raros os programas que nos mostram onde ficam as pessoas não brancas nessa Europa tão maravilhosa. Eu estou propondo essas questões porque elas surgiram para mim ao ler o professor Milton Santos. Não que eu já não me perguntasse essas coisas há muito tempo, não que eu já não pensasse nisso a partir do ponto de vista da história. O que eu aprendi com o professor Milton Santos é a pensar de maneira mais sistêmica, é a pensar que a geografia engloba uma boa parte disso também. Que países que estão acabando com o ensino de geografia nas escolas por considerá-la inútil, ou materiais didáticos que se limitam a reproduzir apenas mapas e mais mapas e não chamam a atenção
para as questões humanas e sociais envolvidas na ocupação do espaço e na dimensão do espaço geográfico, a gente precisa repensar. A gente precisa... Eu não sou fã da interdisciplinaridade, eu não acho que funcione na maneira como os nossos professores são formados e na maneira como ela é aplicada nas escolas. Eu creio que ainda tem muito chão para trilhar para que a gente tenha uma verdadeira interdisciplinaridade. O que a gente tem, quando muito, é um estudo multidisciplinar e bem capenga. Mas eu acredito que história e geografia tem que caminhar juntas e tem que produzir mais intercâmbio. Uma das coisas que eu vou sugerir a você que está me assistindo é que procure na internet. Se você não tem dinheiro para comprar os livros, se você acha muito difícil ou se você não tem o hábito da leitura, vá para o YouTube e digite Professor Milton Santos. E você vai ver várias entrevistas, cada uma mais maravilhosa que a outra. E eu faço uma aposta com você. Se você não se apaixonar por esse professor, eu faço aquele vídeo que o pessoal me pede, e eu venho recusando sistematicamente há 2 anos, que é para desconstruir o nazismo de esquerda e o senhor Olaf von Ock. Mas eu duvido, porque eu jamais conheci algum estudante que virasse e falasse: nossa, que porcaria. Não. O professor Milton Santos falando, você vai se apaixonar na hora. E é isso. Eu estou suando em bicas, né? Vocês estão vendo, né, o estado da coisa. Então eu não quero estender demais esse vídeo. Pretendo, no ano que vem, fazer um texto para o meu blog mais circunstanciado, discutindo a obra do professor Milton Santos. Esse final de ano, para mim, está uma loucura por motivos pessoais, então eu nem me comprometo a nada muito elaborado. O que eu vou falar para vocês agora é o seguinte: eu fiz o Apoia-se, eu estou preparando um texto para colocar no meu blog explicando o motivo do Apoia-se e os meus planos para fazer um documentário no ano que vem sobre legislação abolicionista e sobre família escrava. É um documentário que vai tratar mais em profundidade do que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, inclusive incorporando muito do que eu fui descobrindo depois. E eu fiz o Apoia-se basicamente para conseguir o mínimo de financiamento para me deslocar, fotografar, filmar nos museus, arrumar uma câmera um pouco melhor, de repente arrumar um programa de edição mais adequado. Não sei como é que eu vou fazer com vários detalhes, vou ter que ter algum tipo de consultoria e eu não vou querer explorar alguém e não pagar, então eu estou pensando nesses desdobramentos. Então, na descrição do vídeo vai ficar o link para o Apoia-se. Eu devo voltar em meados do mês com o Ponderações e no fim do mês de novembro estou pensando em fazer um vídeo sobre o Peter Gay e aquela sensibilidade vitoriana, aquela obra dele em 5 volumes. Não vou entrar na questão do Freud, não. Eu quero pensar a obra do Peter Gay pelo seu impacto na maneira de estudar documentações pessoais. Eu quero pensar numa questão historiográfica e não na questão psicanalítica. Então, não vai haver live esse mês e nem no mês que vem, porque eu não tenho condição nenhuma de tempo de entrar numa live e ficar... Eu tô correndo com um monte de coisas. E é isso aí. Leiam,
continuem pensando, continuem estudando, façam esse favor para mim, vão assistir o professor Milton Santos no YouTube, ou vão nas feiras de livros e se informem, pensem, repensem. Quem é historiador, vamos pensar nesses campos que interligam nossas disciplinas, nesses temas grandes que requerem que nós nos comuniquemos com outras áreas do conhecimento, e vamos continuar mantendo a interlocução entre nós. Até a próxima!